uma vez, Nicole, boa tarde aos nossos amigos e amigas ligados no nosso programa. Eu estou aqui com o delegado Vitor Dan, delegado-chefe aqui da 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro, que foi quem fez a autuação em flagrante do Antônio, né? Do assassino, daquele covarde que matou a Ana Rosa, a motorista de aplicativo. Doutor Vitor Dan, boa tarde, seja bem-vindo ao DF Alerta. Eu estou aqui, a Nicole está lá no estúdio. Doutor, como foi a situação? O que vocês têm de materialidade? O que vocês têm desse crime até agora? Foi um latrocínio? Foi um homicídio? Pode ser um feminicídio? Boa tarde. Inicialmente, nós tivemos a informação do crime de latrocínio. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio, só que ao analisar a cena do crime, o local do crime, o veículo, durante a perícia foi encontrado um cordão de nylon e ela com sinais de estrangulamento, além da facada. Ou seja, nós temos que analisar a causa da morte. Após o laudo pericial, nós vamos saber qual é a causa da morte, que pode ser uma asfixia pelo estrangulamento? Pode. Pode ser por causa da facada? Pode. Além da dinâmica, ele foi autor de uma tentativa de feminicídio na noite anterior, foi até o plano piloto, onde embarcou no veículo da vítima, não teve chamada de APP de viagem, de plataforma de transportes. A gente tem que analisar isso tudo. Então, essa dinâmica toda, com o histórico da noite anterior, com essa situação de possível estrangulamento, isso pode levar a uma reclassificação do crime de latrocínio para o crime de feminicídio, sim. Nesse caso, a pena muda consideravelmente, né, doutor? Sim, o crime de feminicídio, a pena máxima aumenta em 10 anos, passa a 40 anos, que é a pena mais severa do Código Penal. Doutor, para se caracterizar isso aí, teriam quais os detalhes que faltam para essa caracterização do crime ser transformado de latrocínio para feminicídio? Então, em primeiro, a causa da morte. Se realmente ela foi estrangulada pelo aquele fio de nylon. A maneira em que ela foi encontrada, porque há notícias que ele que estava dirigindo. Além do histórico da noite anterior. Ou seja, são 3 vítimas mulheres em menos de um dia, em menos de 24 horas. Tudo isso conta com a conclusão final das investigações. Ele sai do Recanto das Emas e desce para a área central de Brasília, depois de ter cometido a tentativa de feminicídio e a tentativa de homicídio contra 2 mulheres lá no Recanto. Sim, então toda essa dinâmica a gente tem que analisar. Nós temos 10 dias para concluir e possivelmente será reclassificado para feminicídio. E aí a pena para o Antônio, que já tem outras passagens, né, doutor? Tem outras passagens e essas vítimas mulheres em menos de 24 horas é um dado muito substancial para a conclusão de feminicídio. Nicole, você tem alguma pergunta para fazer para o doutor Vitor Dan? Eu tenho sim, Relâmpago. Foi o que eu falei aqui na abertura do nosso programa. Eu quero saber o seguinte, depois que aconteceu o caso do Recanto das Emas, se ele sabe quem são, né, quem estava trabalhando, além do delegado Fernando Fernandes, como estavam as buscas pelo autor do crime, porque, assim, ele teve muito tempo para fugir. Como foi esse trabalho entre um crime de tentativa de feminicídio até o latrocínio consumado que ele consumiu na tarde, que aconteceu na tarde de ontem? Como estava o trabalho da polícia e, na opinião dele, por que ele não foi encontrado, já que ele andou por diversas partes? Aqui ele sai de Valparaíso, ele vai para a rodoviária, ele chega no Cruzeiro, ou seja, ele andou muito e não foi preso. A Nicole está perguntando, doutor, depois de cometer os 2 crimes do Recanto das Emas, o Antônio vai para o Valparaíso, depois ele desce para a área central de Brasília. Nesse momento, por que não houve a prisão dele? Houve falta de informação entre as forças de segurança? O que aconteceu? Nós fomos informados por volta de meio-dia de ontem. Eu estava aqui na delegacia e fui pessoalmente no local.
Então não há informação nenhuma antes deste horário. Eu fui no local, fui o primeiro a chegar aqui na delegacia e acompanhei até o final. Quer dizer, inclusive o local em que aconteceu o crime é bem próximo da DP. Ele foi muito ousado em passar em frente à DP. O senhor conseguiu entender, até nós, como profissionais da área de imprensa, mexendo muito tempo com a área de segurança pública, ele, ao invés de repente subir, já que ele iria para o Valparaíso, subir direto da rodoviária para lá, porque essa passagem por dentro do cruzeiro, ele conseguiu explicar isso ou ele não falou nada? Não, a explicação dele, a defesa dele é que ele teria sido vítima também, onde havia 2 autores e que tinham subtraído o celular e R$1.000 dele. Então essa é a defesa dele. Só que essa passagem pelo cruzeiro ela ainda tem que ser analisada também, porque a notícia que tem é que ele embarcou no plano piloto próximo à rodoviária. Tá certo, Nicole, eu volto com vocês no estúdio, vou continuar batendo um papo com o doutor Vitor Dan, que qualquer novidade eu passo para vocês. Obrigado, doutor Vitor, um abraço.